Oi, som. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa manhã fria, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições sobre o tema mordomia cristã. E hoje, de forma específica, nós vamos estar falando sobre um presente que Deus nos deu, que depois que a gente perde, não tem como recuperar, né? E por mais que a gente se esforce, a gente não consegue acrescentar nem um segundo que seja a nossa vida. E esse presente precioso é o tempo, irmãos. Eu queria que você pode ou abrir a sua Bíblia, ou pode acompanhar junto comigo. Aí o texto de Efésios, capítulo 5, vamos meditar nesses dois versículos, 15 e 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Senhor, nós pedimos nessa manhã que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que Teu Espírito Santo possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações, para que o Senhor seja santificado a cada dia mais nos nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado e que possa trazer mudança de vida para a Tua glória. Assim nós te pedimos, por amor ao Senhor e para a glória do Teu nome, no poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente já estudou a carta de Paulo aos Efésios, né? Quem vai lembrar aí da série que a gente teve, já sabe disso, que essa carta ela é dividida em duas partes. A primeira parte, que vai dos capítulos de 1 a 3, é uma parte, vamos dizer assim, mais doutrinária. Paulo apresenta aqui a doutrina da salvação, e assim como outro tema muito importante, que é a unidade cristã. A segunda parte da carta, que é onde esse versículo está inserido, é uma porção mais prática. Aqui Paulo vai dar uma série de conselhos de como os cristãos que receberam essa grande salvação devem viver. Essa segunda parte especificamente, ela possui algumas divisões importantes. Se você quer saber quais são as divisões dessa segunda parte, é só você procurar o verbo andar, peripatel. O verbo andar aqui vai aparecer 5 vezes. Na primeira vez, capítulo 4, versículo 1, Paulo chama os crentes a andar em unidade. No capítulo 4, versículo 17, ele ordena que os crentes andem em santidade. No capítulo 5, versículo 1 e 2, eles são instruídos a andar em amor. No capítulo 5, versículos 7 e 8, os crentes são orientados a andar na luz. E no versículo que acabamos de ler, a gente encontra a quinta aparição do verbo andar. Aqui, os crentes são exortados a andar com sabedoria. E ele vai nos mostrar como é esse andar em sabedoria de forma prática. Aqueles que andam de forma sábia, aqueles que são sábios, eles vivem como? Aí o que ele começa dizendo: portanto, vede prudentemente como andais. E aí quem gosta de gramática, né, acho que é uma das poucas partes que eu gostava nas aulas de gramática, né? Sabe que, portanto, é uma conjunção o quê, irmãos? Uma conjunção conclusiva. Ou seja, esse versículo que a gente acabou de ler agora, é a conclusão que Paulo está dando de uma ideia que ele apresentou anteriormente. E aí, se você quiser dar uma olhadinha aí nos versículos anteriores, você vai ver qual é a ideia que Paulo está apresentando. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, visto que vocês foram salvos por Cristo,
Foram despertados da sonolência espiritual na qual vocês se encontravam. E sono aqui é uma forma eufêmica para dizer, vocês estavam mortos espiritualmente, estavam dormindo mortos espiritualmente, em outras palavras, né? Então, já que vocês foram despertados dessa sonolência espiritual, vivam agora de forma sábia. E como é que o sábio vive? Ele anda prudentemente. A ideia aqui, ele diz, vede prudentemente como andais. A ideia de vede aqui é o verbo blepo, que o sentido literal aqui é ver, enxergar. Mas não é um enxergar assim, material, físico, né? Aponta aqui para uma realidade espiritual, para ter percepção espiritual. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o crente, irmãos, precisa discernir a realidade em que vive e tomar decisões a partir da ótica do Espírito. Esse verbo aqui, andar, ele está no modo indicativo e tem a conotação de um hábito. Em outras palavras, o crente deve criar o hábito ou a prática de andar com cuidado. Não como nécios, mas sim como sábios. Na Escritura, sábio não é aquele como a gente tem o conceito de sábio que a gente tem hoje, né? Aquele cara que tem muito conhecimento. Mas sábio na Escritura é aquele que conhece a palavra de Deus e consegue colocar essa palavra em prática no seu dia a dia, na sua vida. Ele consegue, às vezes, transpor um abismo que tem entre mente e vida. O oposto é verdadeiro sobre aqueles que são insensatos. Os insensatos, eles desprezam o plano de Deus ou não têm conhecimento desse plano. Em outras palavras, por sermos filhos de Deus, devemos andar com cuidado, aplicando a palavra de Deus na nossa vida, fazendo de forma diferente do que o mundo aí fora faz. E Paulo, ele continua explicando de forma concreta aquilo que antes ele só falou de forma meio geral. Como é que os sábios andam? Ele diz que os sábios, eles andam remindo o tempo. E olha que coisa interessante, esse verbo remir, que no grego é exagorazo, significa literalmente resgatar. Resgatar qualquer coisa que seja do poder de outra pessoa através do pagamento de um preço. Era mais ou menos o que se fazia quando se queria libertar um escravo do cativeiro. Russell Shedd, o falecido Dr. Russell Shedd, explicando esse verbo remir, olha que coisa interessante o que ele fala. Ele diz que o cristão deve usar o seu tempo como pode usar o seu dinheiro, sua capacidade, seu conhecimento, sua mente, para retirar de Satanás o tempo. Comprar para libertar do poder satânico aquilo que ele já escravizou no mundo. E aí, se você vê no mundão, você vai lembrar como é que você utilizava o seu tempo antes. E você sabe que você não utilizava o seu tempo para glorificar a Deus. A característica do nosso século, ele continua dizendo, é gastar mais e mais tempo, irmãos, sem trazer benefício para o divino, para aquilo que é eterno. Satanás tenta nos pressionar para que, pela falta de tempo, não pensemos nos valores reais, nos valores celestiais. O Senhor deseja, irmãos, que resgatemos as nossas horas, os nossos minutos, os nossos segundos para a glória dEle. E olha que coisa interessante. Esse verbo aqui, remir, ele está na voz média, que é um modo existente no grego, que dá a ideia aqui de que o sujeito, ele pratica a ação, e a ação que ele pratica, ele mesmo recebe. Em outras palavras, quando o cristão aproveita bem o tempo, ele faz isso para o seu próprio benefício. E aí ele justifica, e por que devemos remir o tempo? Porque os dias são maus. Em 1 João 5,19, o apóstolo João afirma isso, né?
E a gente sabe desse versículo, o mundo jaz do maligno. Ou seja, é a agenda satânica, irmãos. São seus valores que têm governado esse mundo. E como consequência, tudo aí fora tende à destruição, ao caos. Por isso a nossa relação com o tempo precisa ser uma relação muito intencional. Por isso, de forma prática, eu gostaria de compartilhar com vocês agora 7 princípios bíblicos para uma correta administração do tempo. Primeiro princípio, liste suas prioridades. Olha o que Jesus diz em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está demonstrando claramente aqui que no reino existe uma ordem de prioridade. As coisas não são igualmente importantes. Ele estabelece uma ordem e diz que aquilo que precisa estar em primeiro lugar na nossa agenda semanal é a presença dele, é o reino dele. E aí eu coloquei aqui o que seria mais ou menos aqui, vamos dizer assim, uma pirâmide de prioridades. Deus precisa estar em primeiro lugar nesse sentido. Então, olha aí para a sua semana, para a forma como você administra o tempo que Deus tem lhe dado. Se você chega no final da semana e diz assim, poxa, não tive tempo para buscar a Deus. Então, isso é um claro sinal de que a sua agenda não está com as prioridades corretas. E exige algo que precisa ser corrigido, precisa ser mudado. Se você, o pastor Luiz falou na semana passada sobre o cuidado com o corpo. Se você não tem tempo para cuidar do seu corpo, fazer um exercício físico, isso é outro sinal de que você não está administrando bem o seu tempo. E como é que você vai servir a Deus quando você estiver caindo aos pedaços? E aí eu fiquei pensando, o que é que vem primeiro? Eu, família, filhos, marido. Aí eu lembrei do que Jesus disse, ame o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, se você não se cuida, como é que você vai cuidar do outro? Como é que você vai servir ao outro? E depois a família. E perceba, eu estou colocando tudo isso antes do trabalho, viu? Família, se a gente não consegue separar tempo para ter tempo de qualidade, com o nosso marido, para namorar com qualidade, gastar tempo com ele, da mesma forma com os nossos filhos. E aí vem depois o trabalho, ministério, outras atividades aí que a gente venha a exercer. Então, liste suas prioridades. Segundo princípio, procure discernir a vontade de Deus, a vontade específica de Deus para a sua vida. E aí, eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive essa sensação milhões de vezes. Sabe aquela sensação, meu Deus, 24 horas é pouco tempo demais. Não dá tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu queria um dia com 72 horas, 48 horas. Tem gente que está se identificando aí, Mas se você já parou para pensar, irmãos, Deus é perfeito em tudo que faz. Se Ele deu 24 horas no dia, porque Ele sabe que 24 horas é tempo suficiente. Talvez não seja para fazer aquilo que eu e você quer, mas para fazer a vontade dEle, com certeza vai ser tempo suficiente. O problema é que talvez a gente esteja querendo fazer muita coisa, e às vezes coisas que não são da vontade de Deus para as nossas vidas. E aí, realmente, o tempo fica pequeno para tanta coisa. E aí, se você é daquelas pessoas que tem dificuldade de dizer não, ou um coração muito grande, você vai dizendo sim para tudo e depois você fica arrebentado. E realmente fica sem tempo. Mas a palavra de Deus diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Para todos os propósitos de Deus. Talvez não dê tempo não ser para todos os nossos desejos, Isso é necessário, irmãos, a gente falar, a gente refletir sobre isso, principalmente na cultura onde a gente está inseridos, onde estamos inseridos, A cultura que cultua a superprodutividade, E aí eu tive um choque quando eu cheguei aqui em São Paulo, acho que foi o maior choque cultural que eu tive,
foi quando eu vi a agenda das pessoas, as pessoas muito ocupadas, né, a ponto das pessoas não terem tempo nem de vir para a igreja. Né? Durante a semana, a igreja é praticamente fechada. Né? E aí os irmãos querem compensar tudo no final de semana, porque as pessoas não têm tempo. E eu acho assim, na nossa cultura, aquilo que é bom, a gente tem que reter, né? A gente tem que receber, aceitar. Mas aquilo na nossa cultura que é pecaminoso, a gente precisa avaliar e precisamos rejeitar. E aí, uma mensagem específica agora para os pais, né? Vocês que têm aí a responsabilidade e o privilégio de fazer a agenda dos filhos de vocês. Talvez o seu filho já seja um pouquinho grande e você já não faça mais a agenda dele, mas você possa influenciar de alguma forma na forma como ele constrói a agenda dele, né? Se os nossos filhos, irmãos, estão sobrecarregados demais com a agenda semanal deles, dificilmente eles terão energia para buscar a Deus. Deus vai se tornar mais uma obrigação entre tantas outras. E uma coisa que eu percebi, quem está cansado demais, dificilmente vai ter uma espiritualidade vibrante. E Deus ordenou, a gente vai falar daqui a pouco sobre o descanso, Deus ordenou o descanso porque descanso e espiritualidade estão intimamente relacionados. E é importante nesse sentido destacar, né, de que não podemos ser guiados por necessidades. O gerente da área de missões da Missão Juvep, quem conhece aí o pastor Cesário sabe, ele tem um coração enorme. Aí a gente chega num projeto missionário, ele quer alcançar todos os povoados mais distantes. Às vezes quer tirar folga do pessoal, quer botar o pessoal para trabalhar os 3 turnos, eu fico puxando a orelha dele, né? Eu dizendo, não pode sacrificar as pessoas por causa da necessidade. Necessidade, irmãos, sempre vai existir. Jesus já disse, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, por isso, a gente precisa procurar discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Terceiro princípio, invista em atividades eficazes, estratégicas. Olha que coisa interessante, Jesus, quando estava entre nós, Jesus era o próprio Deus encarnado. Né? Tá com a missão de salvar o mundo. Irmãos, ele podia sair atirando para tudo que é lado. Você concorda comigo? Ele poderia não ter limitado o seu ministério só ali na região da Galileia. Ele poderia ter procurado alcançar todas as regiões conhecidas do seu tempo. Mas não, Jesus, ele decidiu ser eficaz. Ele foi estratégico. Ele andou com 12, investiu a sua vida nos 12, e esses 12 depois alcançaram o mundo. Ele foi estratégico, ele foi eficaz. O apóstolo Paulo, do mesmo jeito, se você vê a estratégia de Paulo para plantar a igreja, Paulo escolhia os grandes centros urbanos, plantava a igreja lá, e a expectativa dele é que aquela igreja plantada depois desse conta das regiões circunvizinhas. Eles eram extremamente estratégicos, e nós precisamos ser na nossa administração do tempo. Quarto princípio, delegar. Muitos de nós, irmãos, ficamos cansados e estressados porque mantemos muitas coisas sobre o nosso domínio. E aí, isso é uma atitude de orgulho. E eu já pequei muito nisso, né? Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não vai ficar bem feito. Quem aqui nunca pensou nisso na vida, né? Isso é orgulho, irmão, isso é pecado. A gente termina concentrando muita coisa só para a gente. Né? E olha que coisa interessante. Tinha um líder, um dos maiores líderes, na verdade, do povo de Deus, que estava se sentindo extremamente assim, exatamente assim, extremamente cansado e sobrecarregado. Moisés. O povo trazia para Moisés julgar desde as causas maiores, mais importantes, até as picuinhas menores. E olha o que é que Jetro fala para Moisés. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão completamente esgotados,
pois essa tarefa é pesada demais. E olha que coisa interessante, não era só Moisés que estava sofrendo por causa dessa centralização dele, o povo também estava sofrendo. Porque o texto vai dizer que eles ficavam desde manhã até de tarde, em pé, esperando Moisés julgar a causa deles. Então, quando a gente centraliza, irmãos, não é só a gente que sofre, não. Às vezes é o ministério que não está sendo realizado com excelência, às vezes é alguma área do trabalho que não está sendo bem administrada e assim por diante. Você não pode executá-la sozinho. E aí ele escolhe homens que possam ajudar Moisés, né, a realizar essa tarefa. Jetro ensinou Moisés a delegar. E aí, eu gosto muito do que o pastor Marcelo fala, né? Ele diz, na nossa agenda nós precisamos ter margem. E eu fiquei pensando assim, quando ele falou isso, eu fiquei pensando, poxa, eu não tenho margem na minha agenda. É impossível, né, obedecermos a Jesus quando estamos sobrecarregados com o tempo. A gente precisa ter margem, tanto para cuidar do outro, do nosso próximo, como para poder sermos interrompidos por Deus, né, e dedicarmos mais tempo a Ele. Quinto princípio, descansar. O pastor Luiz já falou isso um pouquinho aqui domingo passado, né? Eu queria só acrescentar com um pouco de teologia bíblica. Olha que coisa interessante, irmãos. Quem sabe qual é o quarto mandamento? Exatamente. O texto vai dizer assim, Deus ordena para santificar o sábado. O que é santificar? É separar. Separar para Deus. Né? A gente geralmente considera que todos os outros mandamentos são válidos. Né? A gente sabe que não pode cobiçar, a gente sabe que tem que adorar só a Deus, né? Que não pode falso testemunho. A gente geralmente considera todos os outros válidos. Mas o do descanso, a gente meio que passa um pano para esse mandamento. Né? A gente pensa, não, isso é coisa da legislação mosaica, isso aí já está no passado. Né? Mas olha que coisa interessante. Todos os 10 mandamentos, irmãos, são mandamentos supraculturais e atemporais, independente da cultura onde o povo de Deus está inserido, em que tempo da história esses mandamentos permanecem válidos. E inclusive, esse mandamento é anterior à legislação mosaica, né? Deus, ele descansou no 7º dia, ele realizou a obra da criação em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Por quê? Porque ele precisava? Claro que não. Deus infinito, super poderoso, ele não precisava descansar, ele não estava cansado. Ele queria nos ensinar aqui, irmãos, um padrão, um estilo de vida a ser seguido. De trabalhar em 6 dias e no 7º fazer cessar todo tipo de trabalho. Até a terra em Israel precisava descansar no ano sabático. Olha que coisa interessante. Deus sabia, até a terra cansa, né? Quando você usa a terra demais, começa a faltar nutrientes, né? Eu não sou da área, mas quem é da área sabe melhor do que eu, né? Até a terra precisa descansar. Deus ordenava que eles trabalhassem 6 anos, e aí ele prometia, no 6º ano, uma colheita especial para suprir as necessidades do povo no 7º ano. E aí é o desafio, né? O desafio de confiar em Deus. Desafio de confiar, de que se Ele me deu 6 dias, Ele vai me dar a condição de realizar tudo aquilo que Ele tem proposto para mim durante esses 6 dias, de forma que no 7º eu posso cessar o trabalho. Às vezes a gente é arrogante, né? A gente pensa, eu tenho que fazer, senão eu não vou dar conta, eu tenho que fazer, e aí termina desobedecendo. Interessante, eu comecei a obedecer esse mandamento no início da minha juventude. Eu ainda estava na casa dos meus pais, eu já estava estudando teologia na época, eu tive um professor que explicou muito bem sobre isso, e eu percebi, poxa, Senhor, eu não estou guardando esse dia, não estou consagrando ao Senhor para buscar o Senhor, para dedicar a minha família, para descansar. E aí eu cheguei, conversei com a minha mãe no início pensou, acho que ela pensou assim, essa safadeza, não está querendo trabalhar em casa, né, menina? Porque minha mãe, uma mulher muito, muito trabalhadora,
né? E ela fazia a gente limpar a casa todos os dias, até no domingo tinha que varrer casa, tinha que estender roupa. Ela não parava, era uma máquina mesmo, né? Eu brinco com o Lucas, eu digo que eu fui criada em regime de quartel. É. Mas como foi importante para a minha espiritualidade e para as minhas emoções quando eu comecei a descansar. Eu e o Lucas, a gente descansa na segunda, na terça, a gente está com vigor para conseguir enfrentar a semana. Né? Mas com a criança tem que ter vigor mesmo, viu? Sexto princípio. Cuidado com os ladrões do tempo. Eita, aí você pode pensar em rede social, né? Um desafio para você, entra lá no aplicativo do Instagram, do Facebook, não sei se o Facebook tem essa ferramenta, vê aí quanto tempo você gasta, né? Aí uma sugestão para você, existe a possibilidade, inclusive, de você limitar o tempo de uso. É uma estratégia maravilhosa, ajuda na consciência, né? Netflix, aí os vários streams que existem, né? Jogos, né? E isso tudo, irmãos, são ladrões do tempo. Né? E eu acho que essas ferramentas vão depor contra nós no dia do juízo. Né? Deus vai dizer, você disse que não tinha tempo para me buscar, para me servir. Olha aqui o tempo que você gastou com o Instagram, né? Com a Netflix. Então, cuidado com os ladrões do tempo. Eu estou assim, eu estou atirando para tudo que é canto. Eu estou apertando aqui para ver no que é que vai. Tá certo, esse mesmo. Sétimo e último princípio. Não se esqueça da brevidade da vida. Nessa presente ordem, nesse mundo caído aqui onde a gente está, né? Deus nos deu um tempo determinado, um tempo curto, e glória a Deus por isso, porque imagina, viver nesse mundo mal eternamente. A gente fica pensando, poxa, Senhor, por que o Senhor deu a morte, esse castigo tão duro? Isso foi graça, irmãos. Imagine viver eternamente nesse sofrimento. Imagina se ele tivesse deixado Adão voltar lá para o jardim para ter acesso à árvore da vida. Né? O tempo aqui é limitado, irmãos. E aí eu lembro, no céu, Jesus diz, né, ninguém vai se dar em casamento. Você só tem 60, 70, 80 anos para amar o homem e a mulher que está do seu lado. Porque na eternidade você não vai ter mais essa pessoa como seu companheiro. E olha o testemunho, olha o que a palavra de Deus diz para a gente, olha o que o salmista diz. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Olha o que é que Tiago diz. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem, irmãos, o que é que acontecerá amanhã. O que é a nossa vida, irmãos? Nós somos como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Olha o nosso orgulho se manifestando. E eu tenho uma teoria, isso não estudei profundamente isso não, viu, irmãos? Não sei nem se isso é bíblico, mas eu tenho a impressão de que por trás de todos os pecados está o nosso orgulho. E olha que coisa interessante, como a gente é orgulhoso, a gente age, vive, administra o nosso tempo como se a gente fosse estar aqui para sempre. Como se o dia da nossa morte não fosse chegar nunca. Isso é orgulho. Precisamos ter a humildade de lembrar e de reconhecer. A nossa vida está na mão de Deus e se Ele quiser retirar, Ele faz isso num instante. E aí eu lembro de uma campanha que foi realizada na igreja dos meus pais há muitos anos atrás. O nome da campanha é Um Mês para Viver. Eu ainda tinha vontade de trazer essa campanha um dia para a nossa igreja. Qual era a proposta, a ideia por trás dessa campanha? Essa campanha traz o testemunho de várias pessoas que descobriram que estavam com a doença em fase terminal. E a série mostra como essas pessoas empreenderam uma mudança radical no seu estilo de vida depois que descobriram que já estavam com os dias contados.
E a grande questão, e aí a grande sacada, a pergunta que eles trazem para nós é: por que a gente vive diferente dessas pessoas? Essas pessoas sabem que tem um mês de vida. Talvez, eu espero que não seja o caso de nenhum de nós, mas talvez tem pessoas que tenham muito menos do que isso e nem sequer saibam. Às vezes aqueles que morrem de forma trágica ou de forma inesperada, às vezes é um ataque cardíaco, pum, e às vezes não tinha problema nenhum, ou não sabia, né? Porque a gente vive, às vezes, de forma tão insensata como se fosse viver para sempre, quando a palavra de Deus mostra que a nossa vida é como um sopro. Né? E aí eles vão nos estimular a viver intensamente, né, a perdoar, e aí eles têm vários temas, né? E eu lembro que depois que eu participei dessa campanha, eu empreendi uma mudança no meu tratamento, no relacionamento com os meus pais. Eu lembro que meus pais não eram de muitas palavras de afirmação, nem de muito toque físico, e eu comecei a buscar alimentar isso, até que isso mudou no nosso relacionamento. E aí eu pergunto para os irmãos, e é por isso que o salmista ora, né? Aí no capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A gente precisa da ajuda de Deus, irmãos, para perceber a finitude dos nossos dias, para vivermos da forma mais intensa possível para a glória de Deus, para que quando o nosso dia chegar, a gente possa partir sem arrependimentos. Precisamos manter essa verdade em mente, porque ela vai nos ajudar a administrar corretamente o nosso tempo. Para concluir, eu queria dar uma sugestão prática. Se Deus falou assim de forma clara ao seu coração durante essa mensagem, Ele trouxe algum incômodo, você percebeu, Senhor, eu não estou administrando da melhor forma como eu deveria, você percebe que algo precisa mudar? Minha sugestão para você é a seguinte: coloque no papel tudo o que você faz. Tempo com família, tempo com tudo. Tudo que você gasta tempo, coloca no papel. E começa a analisar o tempo que você tem dedicado a cada uma dessas coisas. Analisa se esse tempo distribuído reflete as prioridades do reino de Deus. Peça para Deus te mostrar se existe algo nessa distribuição de tempo que precisa ser corrigido, ou talvez se existe algo que você precisa abrir mão, ou algo que você não está fazendo e que você precisa passar a fazer. Dessa forma, talvez você consiga ter uma melhor dimensão, né, daquilo que é prioridade na sua vida. Tem uma frase, eu acho que é do Douglas Gonçalves. Eu não estou achando agora, mas ele diz assim, alguma coisa assim: diga como é a sua agenda, diga como está a sua agenda, que eu te direi quem é o seu Deus. E eu olhei, uau, é verdade. Aquilo com o qual a gente mais gasta o nosso tempo pode ser um indicativo de um ídolo na nossa vida que precisa ser destruído. Então, vamos, nesse momento, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu falo que nem o apóstolo Paulo. Não é que eu tenha alcançado tudo isso, não, sabe, irmão? Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Estou nessa luta, e é uma luta, é um pastorear do tempo e do coração que precisa ser diário. É uma luta diária mesmo, porque o nosso coração caído vai sempre querer desvirtuar as nossas prioridades. Né? E às vezes a gente precisa voltar e pedir perdão. Pedir perdão a Deus, pedir perdão ao nosso cônjuge. Obrigada, irmãos. Pedir perdão aos nossos filhos, né? Talvez ao nosso próximo, ao nosso familiar que não conhece a Deus e a gente ainda não gastou tempo para falar para ele, né? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Por essa palavra, Senhor, que é maravilhosa e traz direcionamento ao nosso coração, por tua lei que é perfeita, Senhor, e traz paz ao coração. Eu te peço que o Senhor possa nos orientar, Senhor, que teu Espírito Santo possa ministrar nesse momento aos nossos corações, possa mostrar se há algo que precisa ser corrigido, se existe algum pecado que precisa ser confessado,
algum pedido de perdão que precisa ser feito. Eu te peço, Senhor, nos transforma para a glória do Teu nome, para que Jesus possa ser mais conhecido por nós, mais amado, mais adorado, Senhor, através das nossas vidas e da forma como nós administramos o nosso tempo. Nos ajuda, Senhor, a remir, a aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado para a Tua glória. Assim nós te pedimos, no poderoso nome de Jesus. Amém.